De acordo com o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça, existem no país cerca de 33,7 mil pretendentes à adoção e 5.500 crianças disponíveis. Quem pode e quem não pode adotar? Como funciona o projeto Entrega Legal? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre o assunto, eu tenho o prazer de receber aqui dois juízes, Marcelo Augusto Lucas Pereira, da 2ª Vara Civil da Infância e da Juventude da Comarca de Belo Horizonte, e Marcos Alberto Ferreira, da 1ª Vara Civil da Infância e da Juventude da mesma comarca. Obrigado aos dois pelo ter aceitado o nosso convite. Prazer recebê-los aqui. E a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se em nosso canal no YouTube e deixe lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutor Marcelo, então eu abri o programa dizendo sobre essa situação aí de 33 mil pretendentes, né, a pais, a adoção, e 5.500 crianças. Por que isso acontece? Tem mais pais pretendentes do que filhos? Bom, Orion, é verdade que isso é um cenário extraído do próprio Sistema Nacional de Acolhimento e Adoção, né, o SNA, gerido pelo Conselho Nacional de Justiça. A disparidade é muito grande. A resposta é simplificada, eu posso dizer. Né? O que nós temos aí a título de informação para o telespectador é que existe uma preferência nacional. Né? E em razão exatamente dessa preferência nacional, quanto a perfil de criança, especialmente criança a ser adotada, é que nós vivemos essa realidade muito preocupante e triste. Então, qual é a preferência do brasileiro de um modo geral? Criança de 0 a 3 anos, quando muito 4 anos, sem doença grave, seja ela física ou mental, e ao mesmo tempo ele procura crianças que possam ser adotadas isoladamente, que não façam parte, portanto, de grupos de irmãos, sobretudo se esse grupo supera 2 pessoas. Então, de 3 para cima, aí a dificuldade é ainda maior. Então, na realidade, na medida em que os pretendentes fazem a opção por esse perfil, a tendência é cada vez mais de a fila aumentar e o tempo também de espera cada vez mais aumentar, no sentido de o perfil ser identificado tal qual eleito pelo pretendente. Uhum. Nesse caso, doutor Marcos, é importante compreender quais seriam aí as principais motivações de uma adoção, né? Um abraço, Orion, muito obrigado Prazer. Pela oportunidade de estar aqui. Um abraço a todos do programa Pensamento Jurídico. Realmente, a adoção é um ato necessário para atender a criança. Né? Os pais, quando desejam ser pais, eles querem dar tudo de si aos filhos. Mas, infelizmente, no pensamento, de um modo geral, a maioria dos pais querem suprir uma necessidade da falta de filhos no seio familiar. Então acaba sendo, em vez de ser os pais servindo, né, aquele que vem congregar a família, os pais buscam naquele o preenchimento de um vazio que ficou por uma necessidade. Esses pais são esses que normalmente acabam exigindo esse ou aquele perfil, porque é o sonho que tiveram, e não há nenhuma crítica aqui, é o que é. Sim. Entendeu? E eles servem muito a esse sistema de justiça. Mas eu vejo que esses números ainda se agravam muito mais, porque no SNA, essas 5.000 e poucas crianças que estão elegíveis para adoção são aquelas que já têm a ação de destituição do poder familiar concretizado com sentença transitada em julgado. Ou então crianças que são órfãos, que não têm o poder familiar, não têm uma família extensa também para cuidar delas. Se a gente for pegar todas as crianças que estão com o processo em andamento, a gente não tem um número certo, mas eu imagino que no mínimo vai triplicar esse valor, esse número de crianças aí. Pois bem, doutor Marcelo, como disse o doutor Marcos, é importante primeiro o bem-estar da criança, né, do ponto de vista da perspectiva da justiça e também dos interessados na adoção. Agora, no mês passado, nós tivemos o Dia Internacional de Adoção, né? O objetivo é para conscientizar as pessoas da importância desse ato? Sem dúvida, Orion. Nós temos 2 meses comemorativos da adoção no Brasil. Mês de maio, em que se comemora a adoção nacional. E o mês de novembro, referido, em que se comemora já a adoção internacional. Em ambas as datas, o que se pretende, na verdade, é discutir o Instituto e, ao mesmo tempo, estimular a adoção pelo brasileiro, né?
na medida em que, com a discussão, nós também aprofundamos o conhecimento sobre as regras, as pessoas se inteiram mais dos procedimentos e fluxos necessários a serem observados, né, para que atinja o seu propósito de adoção, aquele que tem um interesse, por óbvio. Quebrar os preconceitos, né? Exatamente. Esclarecer os direitos das crianças, né? Exatamente. Doutor Marcos, agora, em Minas Gerais, aqui nos disponíveis aqui nós temos 712 crianças aptas à adoção, né? Quem pode, quem é que não pode adotar? Esses pretendentes, eles precisam passar por algum tipo de avaliação, capacitação, treinamento? Bom, existe um processo quando uma pessoa ou um casal queira adotar uma criança ou um adolescente, ela passa por um processo que chama habilitação para adoção. É um processo simples. Ele vai lá na vara da infância, pode ser por advogado, defensor público ou não, ele pode ir pessoalmente, recolhe todos os documentos. Ele passa por um curso. Hoje, atualmente, esse curso ainda é feito pelo TJ, né, pela Escola Judicial, e a gente está até tramando aí uma nova forma de fazer algo diferente, né, que chame mais atenção. E depois de aprovado todas as questões, os nossos comissários vão nas casas das pessoas, vão verificar se realmente querem, vão ter esse atendimento com o corpo técnico, ouvido o MP, e então, se tudo for tá ok, você já habilita a pessoa para a adoção. Então, essa sentença de habilitação, ela entra nessa fila do SNA, que são esses 33 mil. Entendi. Então, entrando nessa fila, hoje, me parece que essa fila para os recém-nascidos, para esse grupo que o Dr. Marcelo falou, que é a preferência da grande maioria, ele está girando em torno aí de 6 anos, né? 6 anos e pouco de espera. Mas tem pessoas que entram com perfis outros. Eu aceito grupo de irmãos, até 2, até 3. Entendi. Eu aceito pessoas... Agiliza, né? Eu aceito crianças com algum tipo de doença infecciosa ou não, ou até com TEA, né, que é o transtorno do espectro autista ou não, né, que são aqueles que marcam. Esses que não têm tanta exigência, eles... às vezes com meses, até um mês consegue, né? E idades principalmente, né? Os adolescentes, né? Eu tive um caso de um casal que foi habilitado em julho e que já está quase ultimando o processo de adoção, mas de um adolescente que está para fazer 18 anos. Tá na hora e que tem, infelizmente, um problema de sofrimento mental. Mas, assim, na idade maior, quanto mais a idade, quanto menos a exigência de perfil, vai encurtando esse tempo de fila. Algumas pessoas já vi alegar, doutor Marcelo, que alegam assim, o processo é muito burocrático, muito técnico e tal, mas é importante ter critério, né? Esse passo a passo é importante. Sem dúvida alguma. Orion, olha, constantemente eu sou questionado sobre isso, sobre burocracia, protocolos legais a serem observados, mas a adoção é um ato complexo. É preciso que se entenda isso. Veja bem, nós estamos retirando de um núcleo familiar biológico um ser que é uma criança ou um adolescente, com uma história de vida naquele núcleo, ainda que com traumas e vivências dramáticas, mas ela existe. E existe um vínculo entre aquele ser, que é a criança ou adolescente, e os seus pais biológicos. Então nós estamos retirando essa criança e esse adolescente desse ser e permitindo que ele seja colocado em outro núcleo familiar, sem nenhum laço consanguíneo. Então, veja bem que, na realidade, nós estamos tratando aí de uma situação muito séria, né? E, por isso mesmo, os pretendentes à adoção devem estar totalmente amadurecidos quanto ao seu propósito. Eu costumo dizer sempre, Orion, que a adoção não é um ato de caridade, ela é um ato de amor. Aqueles pretendentes que compadecem com a situação de determinada criança ou adolescente e por pena buscam a adoção, não terão sucesso. A adoção é uma via de mão dupla. É necessário que o pretendente ame e pelo amor busque realizar a adoção e do mesmo modo reciprocamente falando. Então o vínculo é recíproco. Por isso mesmo, essa burocracia legal, com alguma demora, algumas vezes, embora os prazos legais fixados sejam curtos. O prazo para a finalização de um processo de adoção é de apenas 120 dias, podendo ser prorrogado por mais 120. Entendi. Agora, é importante, doutor Marcos, porque
não se pode frustrar esse processo, né? Para a criança seria um desastre, né? Existe, depois da aprovação, um período de um estágio de convivência, um estágio para poder realmente adaptar pais e filhos? Sim, existe esse estágio de convivência. Existe um estágio antes, nesse processo de habilitação, não são todos os pais que chegam até o final sem desistir. Quando eles vão ver a realidade, o que é, quando vai fazer o curso, né, vai sentir o que é, principalmente aqueles que ainda não têm uma experiência de paternidade, maternidade, quando eles vão ver exatamente o que é, eles, não é, pensei que era outra coisa, não é para mim. E tudo bem, não é. Pode haver esse arrependimento. Do que ele chegar até no final e frustrar de novo uma criança. Né? Mas aí quando você vai entregar uma criança para adoção, tem que ter esse estágio de convivência, porque assim, a criança tem que se adaptar à nova família e a nova família tem que se adaptar à criança. Então esse período de estágio de convivência, ele pode ser um pouco mais curto, um pouco mais longo, de acordo com as necessidades apontadas pelos nossos técnicos, psicólogos, assistentes sociais, que fazem esse acompanhamento de perto. Né? Quando está tudo certinho, vê que a família está totalmente integrada uma com a outra, eles dão, ok, aqui vai dar certo. Aí nós damos continuidade e encerramos o processo de adoção. Entendi. E o tempo é muito importante para essas crianças e adolescentes, né, doutor Marcelo? Porque existem impactos gerados daquelas pessoas que ficam muito tempo numa instituição de acolhimento e acabam esperando e nunca acontece essa oportunidade. Né? Veja bem que a lei estabelece um prazo máximo de 18 meses, de acolhimento. E nós temos duas modalidades de acolhimento. O institucional, nos antigos abrigos, e também o familiar. Mas, tanto numa quanto noutra situação, o prazo máximo é de 18 meses, exatamente pela certeza de que, especialmente no acolhimento institucional, isso são estudos que demonstram essa realidade, neurocientíficos e psicológicos, há uma provocação ou ocasionamento de repercussões consideradas sérias naquela criança ou adolescente. Déficit cognitivo, muitas vezes, ou atrasos, dificuldade de convívio social. Então, na realidade, o prazo estabelecido legalmente, nós procuramos observar conjugadamente com o prazo previsto também para a finalização do processo de adoção. O tempo de estudo, especialmente na vida de uma criança em formação. 0 a 12 meses, segundo os estudos, é a fase mais sensível nesse aspecto. Um dia de acolhimento faz toda a diferença na vida desse ser. Então, quanto mais a gente conseguir trabalhar dentro de um tempo razoável, aí eu falo sempre, é o tempo qualificado. Não correr de mais e não correr de menos. Afinal de contas, bem foi colocado aqui, nós praticamente não podemos errar. Se erramos, estragamos totalmente, às vezes de maneira irreversível, a vida de pessoas, em especial crianças e adolescentes, mas também dos pretendentes, que são frustrados nas suas expectativas e podem eventualmente não mais desejar a adoção. Marcelo, eu poderia só acrescentar uma coisa. Esses 18 meses que o Marcelo fala, é importante a gente dizer isso. Nesse período, primeiro, ele é utilizado um tempo para a gente tentar recuperar a família biológica, que é a primeira opção da criança. Familiar, né? Então, a gente tem escola de convivência da Defensoria Pública, nós temos toda uma rede da Prefeitura de Assistência Social, de Saúde, em que essas famílias são encaminhadas, a gente vai ver qual que é o problema da família, então são reuniões, tenta integrar novamente, estabelecer novos vínculos, fortalecer esses vínculos. E aí, se não deu, pai e mãe, a gente ainda vai tentar com a família extensa. Tem uma avó, tem uma tia, tem alguém que... Então, esses 18 meses, nós fazemos tudo para tentar manter essa criança na família biológica, que é se caso não dá, aí sim é que vai ser encaminhado para adoção. É importante a gente dizer isso. Muito bem. Vou fazer um pequeno intervalo. Gostaria que no próximo bloco a gente falar sobre essa nova modalidade importante também de adoção, que é a entrega legal. A gente volta em instantes.
Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, hoje uma edição especial para destacar as modalidades de adoção, e neste bloco vamos destacar o entrega legal. Nossos entrevistados são os juízes Marcelo Augusto Lucas Pereira, da 2ª Vara Civil da Infância e Juventude da Comarca de Belo Horizonte, e o juiz Marcos Alberto Ferreira, que é também da 1ª Vara Civil da Infância e da Juventude da mesma comarca. Então, doutor Marcos, eu deixei no bloco anterior a respeito da entrega legal. Como é que funciona essa novidade que impactou muito o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente? Isso ajuda muito as crianças, que nós estávamos falando agora há pouco sobre o tempo, né, que a criança não tem, né, para entrar logo numa nova família. A entrega legal é aquela gestante que já tem uma opinião formada, que não quer criar o filho por algum motivo, e aí são vários os motivos que não, né, nos interessa ou não pode, e ela resolve então entregar o filho para adoção. Ela quer ter o filho e entrega para adoção. Então ela pode manifestar isso durante a gestação, lá na vara, lá no hospital, e quando ela for ter essa criança, né, ela deixa já a criança no hospital. Nós fazemos um trabalho com ela na vara, ela é atendida novamente pelo nosso corpo técnico, atendida por assistente social, atendida pela psicóloga, para verificar se realmente é isso que ela quer, se não tem ninguém pressionando essa decisão dela. Né, tudo isso é verificado. Se ela passa por esse, ainda com a opinião, aí ela vai ainda para um atendimento com a Defensoria Pública. Nós nomeamos um defensor, e esse defensor vai falar para ela das implicações jurídicas, né, de todas as questões ali envolvidas, e aí, se ela ainda mantiver, aí nós vamos para a audiência. Na audiência, nós repetimos tudo isso, para confirmar tudo. Nesse caso, então, doutor Marcelo, não tem aquele risco de ser tratado como crime de abandono? É isso que eu ia dizer, Orion. Na verdade, a entrega legal é um instituto previsto na lei, né, através do qual o legislador possibilitou a parturiente ou a gestante a manifestação expressa de vontade no sentido de entregar o filho para adoção. Eu entendo até, e falo sempre com elas em audiência, que é um ato de amor responsável, exatamente porque não se está abandonando, não se passa por julgamentos. Nenhum crivo de ordem moral deve ser imputado a essa pessoa, essa mulher, que resolve entregar o seu filho para adoção, e não importa qual foi a motivação. Sejam condições psicológicas, financeiras, não importa, é a decisão dela. É a decisão dela, que é respeitada em sua totalidade. Inclusive no que se refere ao sigilo, que é constantemente manifestado por ela no decorrer do processo de entrega e também em audiência, quando ocorre a ratificação da vontade que a gente fala. Então, naquele momento da audiência, a gente indaga já da parturiente, né? Porque ela já teve o filho. Olha, a sua vontade é livre e espontânea de qualquer pressão, coação? Sim. Sabe das consequências? Sim, o seu filho será encaminhado para adoção. A partir daí, ela tem 10 dias para o chamado arrependimento. Uma vez que não se arrependa, aí o nome do recém-nascido será incluído no Sistema Nacional de Adoção como apto para ser adotado por algum pretendente. E aí nós aguardamos simplesmente a vinculação. Então, sobre essa mulher, nenhum tipo de juízo de valor é feito. Mas é mantido o vínculo, a origem biológica dessa criança, a certidão de nascimento, como é que fica isso? Enquanto não se adota, sim. Enquanto não se adota, na certidão de nascimento é constado o nome da genitora e de seus ascendentes maternos, ou seja, avô e avó. Certo. Agora, se ela, por exemplo, manifesta o desejo de sigilo, inclusive quanto ao pai, a lei determina que ele seja preservado. Protege o anonimato. O anonimato, exatamente. E também não recai sobre essa mulher nenhum tipo de juízo da sua decisão. Sim. Não nos cabe perquirir a respeito disso. É uma vontade dela, preservar o sigilo, inclusive quanto ao pai biológico. Então, na certidão de nascimento, são constados os dados, basicamente, da genitora, que da mãe, no caso, e dos avós maternos da criança. Agora, na medida em que ocorre a adoção, no processo de adoção específico, aí sim, inclusive o prenome da criança pode ser alterado de acordo com o que está na lei. Mas aí nós precisamos passar por todo um processo de adoção, né, com avaliação técnica, inclusive, e só depois da sentença proferida nesse processo é que o registro será modificado por ordem judicial. E vale dizer, Orion, a sentença transitada em julgado de adoção torna a adoção irrevogável. Isso é muito importante.
A partir dessa sentença transitada no julgado, Não há mais arrepende. possibilidade de arrependimento de quem adotou. Ou seja, a devolução não é prevista em lei, ela não é possível. Entendi. Agora, nesse processo, doutor Marcos, o doutor Marcelo falou a respeito do pai biológico. E se o pai não concordar com essa entrega legal? Normalmente, quando a mãe vai fazer entrega legal, ela pede sigilo, inclusive com relação ao pai. Então, na realidade, nós, na justiça, sequer ficamos sabendo quem é o pai. Ou, se o pai está presente, às vezes até acompanhou, aí sim, se ele está presente, ele pode ser ouvido também à audiência, concordando com a entrega legal. Se a mãe declara o nome do pai espontaneamente, né, aí obviamente não há um sigilo quanto a ele acaba tendo o direito de manifestar. Até ter a preferência de ficar com a guarda. Sim. Agora, o importante é dizer que esse sigilo da mãe, ele deve ser resguardado desde lá do hospital. Quando é uma criança para entrega legal, o hospital não pode dar nenhum tipo de informação, o sigilo já está preservado desde lá. Entendeu? Então, os profissionais de saúde, servidores da lei da justiça têm que estar conscientes conscientes disso. Os hospitais têm conhecimento disso. E isso é muito importante para a criança. Por quê? Com 10 dias, embora tenha ainda o processo de adoção, mas já pode iniciar o estágio de convivência com essa criança. Ela já ganha uma família em 10 dias. Porque, embora vai ter estudos técnicos, é só do estágio de convivência. Porque o casal que vem, ele já passou por aquele processo de habilitação, já foi avaliado. É só uma questão do próprio estágio de convivência. Né? Sendo que se não tem entrega legal, se uma mãe, por exemplo, abandona o filho no hospital, o que também acontece muito, nós temos todo um procedimento de destituição do poder familiar, que é uma ação que pode ser demorada, principalmente quando não se encontra essa mãe e pai para ser citado, porque não tem um endereço fixo, ou a gente não sabe desse endereço fixo, então acaba sendo algo demorado. Essa criança pode demorar 1 ano para encontrar essa sua família num serviço de acolhimento que a gente sabe que tem que ser provisório. Agora, doutor Marcelo, parece que além da agilidade, né, esse processo de adoção ele é mais interessante, também traz mais vantagens. Né? Evita riscos para o bebê, por exemplo, estou falando de aborto ilegal, de outros riscos para crianças de abandono, né? Sem dúvida alguma. A entrega voluntária, aqui em Minas Gerais é chamada de entrega legal, a meu ver, Orion, é dos institutos mais humanizadores previstos na nossa legislação, especificamente no Estatuto da Criança e do Adolescente. E por que isso? Porque ele preserva a autonomia de vontade da mulher, de um lado, é importante a gente frisar isso, mas ao mesmo tempo também ele preserva os interesses da criança ou do recém-nascido, exatamente nesse sentido. Evita-se um acolhimento alongado, em razão da burocracia legal que envolve um processo de adoção e destituição do poder familiar, e com isso nós estaríamos possibilitando a esse recém-nascido, desde logo, a partir do decurso do prazo de arrependimento, que é de apenas 10 dias, o encaminhamento para uma família que o queira verdadeiramente. Então ele estará inserido em convivência familiar, comunitária, num ambiente saudável. E, evidentemente, com isso está sendo protegido contra riscos maiores. Entendi. Agora, doutor Marcos, nós estamos na reta final aqui da nossa entrevista. A mãe que faz a entrega legal, ela pode também sugerir, fazer indicações de que família poderá receber essa criança? Não, aí é justamente porque a família, nós temos essa fila, né, de famílias já habilitadas. Mas eu falo parentes, inclusive, parentes próximos. Não tem. Os parentes têm uma preferência para a adoção, mas na entrega legal, como normalmente elas pedem sigilo, então normalmente eles não querem nem que os parentes saibam. Porque senão aí já não é entrega legal. Ela pode chegar lá, ora, minha irmã vai cuidar do meu filho, aí vai adotar, aí é possível fazer, porque para parentes isso é possível fazer. Você dá uma guarda, depois vai verificando com o tempo, até ver se isso realmente vai se transformar em uma adoção ou não.
Mas, normalmente, na entrega legal, vão ser aqueles que estão lá já cadastrados como habilitados lá no SNA. Até para evitar outras modalidades de crime, né? Como tráfico. Né? Porque senão ela escolhe uma pessoa, combina que vai vender a criança para ela e vai legitimar isso na justiça, né? Então, é um risco que não se pode correr. Muito bem. Bom, eu conversei aqui com o juiz Marcelo Augusto Lucas Pereira, da 2ª Vara Civil da Infância e Juventude da Comarca de Belo Horizonte, e também o juiz Marcos Alberto Ferreira, da 1ª Vara Civil da Infância e Juventude da mesma comarca, e falamos aqui sobre as modalidades de adoção. Obrigado aos dois pela entrevista, foi um prazer recebê-los aqui. E a você que nos acompanha, a favor, inscrever-se lá no nosso canal no YouTube. Você pode ver e rever essa entrevista no site da associação e deixe lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Obrigado e até a próxima.